Olá! Já parou para pensar em como se conta uma floresta inteira? Com milhares, talvez milhões de árvores? Olha, parece uma tarefa impossível, né? Mas a resposta para isso é um quebra-cabeça fascinante, que mistura medição e estatística. Vamos mergulhar nisso? Essa é a grande pergunta. Quando a gente se depara com uma área imensa, cheia de árvores, a ideia de quantificar o que tem ali parece monumental. Então, como é que os cientistas e engenheiros florestais resolvem esse problema? Existem basicamente duas formas. A primeira seria o censo. Isso significa contar cada árvore uma por uma. É um método que te dá o valor real, com certeza, mas é absurdamente caro e demorado. Já a outra abordagem, bem mais inteligente, é a amostragem, medir só uma pequena parte para conseguir entender o todo. E é nessa solução elegante que a gente vai focar. A amostragem é a ferramenta que torna o impossível possível. Ela permite obter informações super confiáveis com um custo e um tempo muito, muito menores. Certo. Para a gente entender de verdade como essa solução funciona, precisamos definir dois termos bem importantes que os cientistas usam. O primeiro deles é a população. Pense na população como sendo o universo inteiro que a gente quer estudar. No nosso caso, a população é a floresta inteira. Todos esses 100 hectares aí. É um número que a gente quer conhecer, mas que é simplesmente grande demais para ser medido diretamente. E aí vem o segundo conceito-chave, a amostra. Se a população é a floresta inteira, a amostra é só um punhado de pequenas parcelas que são de fato visitadas e medidas. É como se fosse a nossa janela para o todo. E olha só como isso funciona na prática. Em vez de percorrer os 100 hectares, os cientistas medem apenas o que está dentro dessas pequenas parcelas. E a informação que vem dali, da amostra, é usada para estimar o que está acontecendo na floresta inteira. Esse princípio é usado o tempo todo, em todo lugar. Pense numa pesquisa eleitoral. Ninguém entrevista cada eleitor do país, certo? Ou num exame de sangue, não se retira todo o sangue do corpo. Uma pequena amostra, se for bem escolhida, pode dizer muita coisa sobre o conjunto completo. Ok, já entendemos o como. Mas por quê? Para que serve todo esse esforço de contagem e medição? Qual é o propósito? Os dados que saem desses inventários são cruciais por três grandes razões. Para os negócios, eles servem para tudo, desde planejar colheitas até estimar o valor da madeira. Para a ciência, é como fazer um check-up regular da saúde da floresta. E para os governos, esses números são a base de tudo que é política de conservação e gestão de recursos. E não existe uma abordagem única, uma receita de bolo. Dependendo do objetivo, o método pode mudar drasticamente. Planejar uma pequena colheita é bem diferente de elaborar uma política nacional, por exemplo. No fim das contas, tudo se resume à pergunta que precisa ser respondida. Mas para que essas estimativas sejam confiáveis, elas precisam, digamos, acertar o alvo. E isso nos leva a dois conceitos estatísticos que são fundamentais: precisão e exatidão. Primeiro, vamos falar de precisão. Pense nela como consistência. Se alguém joga 5 dardos e todos eles atingem o mesmo pontinho na parede, mesmo que não seja o centro do alvo, isso é precisão. As medidas estão todas agrupadas, bem juntinhas. Depois, temos a exatidão. A exatidão é sobre acertar o alvo em si. Os dardos podem até não estar todos no mesmo ponto, mas eles estão ali, em volta do centro. Ou seja, as medições estão próximas do valor verdadeiro. E essa imagem deixa a diferença muito, muito clara. À esquerda, os pontos estão bem agrupados, ou seja, tem precisão, mas eles estão longe do centro, então falta exatidão. Já à direita, os pontos estão agrupados e no centro do alvo. Esse é o ideal, ter precisão e exatidão. Então, o ponto crucial é este. No inventário florestal, o objetivo é ser as duas coisas, preciso e exato. Só assim é possível ter uma imagem que seja verdadeiramente confiável da floresta. Certo. Agora, vamos ligar os pontos e ver como esse processo técnico de contar árvores, na verdade, impacta o mundo de formas bem concretas. O processo, de forma bem simplificada, segue estas etapas. Primeiro, define-se o objetivo. Depois, se desenha a amostragem, como e onde as medições vão ser feitas. Em seguida, vem o trabalho de campo, a coleta de dados. E, por fim, a análise e a apresentação dos resultados. Os dados coletados naquelas pequenas parcelas são então extrapolados ou escalados usando métodos estatísticos. Isso transforma as informações da amostra numa estimativa para a população inteira, criando um retrato completo da floresta.
E por que isso importa para todo mundo? Porque é com base nesses dados que se tomam decisões cruciais. Políticas nacionais de conservação, planejamento econômico para a exploração sustentável, planos de manejo florestal, a viabilidade de novas indústrias e até o monitoramento da saúde das nossas florestas a longo prazo. Tem uma citação que resume isso perfeitamente. Um inventário florestal fornece a base para definir políticas florestais e planejar o desenvolvimento e o uso de nossas florestas. No final, tudo se resume a tomar decisões inteligentes com base em dados sólidos. Portanto, o inventário florestal não é só sobre contar árvores, é sobre coletar as informações necessárias para valorizar e gerenciar de forma inteligente um dos recursos mais vitais para o nosso futuro.